Olá, eu sou o pastor Irã da Igreja Cristã Nova Vida em Japeri, Engenheiro Pedreira. Queria compartilhar com os amados hoje um versículo que está em Lucas 24:16, que diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui está falando dos dois discípulos que iam caminhando para Emaús. Jesus caminhava com eles, era uma caminhada de 10 quilômetros, e Jesus vai depois da ressurreição, né? O túmulo já estava vazio, as mulheres foram lá e viram, encontraram com o anjo, e Jesus agora caminhava para Emaús, e esses discípulos estavam caminhando também para lá, e Jesus começa a caminhar com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Estiveram 3 anos com Jesus e não conseguiram reconhecer. Por quê? Porque os seus olhos estavam encobertos, estavam, cheios das notícias dos últimos dias, dos acontecimentos. Ao invés de lembrar das palavras de Jesus, que Jesus tinha anunciado, tanto os discípulos e todos os outros, eles estavam cheios das notícias dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. A ponto até de Cleopas falar com Jesus: tu é o único que não sabe dos últimos acontecimentos. E Jesus pergunta o que foi. Interessante, né? Interessante porque nos dias de hoje parece que somos obrigados a saber dos últimos acontecimentos, a estar informado, cheios das últimas notícias. Eu aqui até penso um pouco e paro para refletir. Nós não precisamos saber de tudo, nós não precisamos encher nossa mente e o nosso coração com os últimos acontecimentos. Eu creio até que isso é uma armadilha do inimigo. As pessoas estão mais cheias dos últimos acontecimentos, das notícias, dos noticiários, do que da palavra de Deus. A Bíblia fala: tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, isto que ocupe o vosso pensamento. E nós vimos pessoas hoje como esses discípulos, estavam caminhando triste, sem direção, confuso, cabeça baixa, sem esperança. E Jesus assistia aquilo tudo, vendo aqueles 2 homens caminharem entristecidos, porque o texto vai dizer que eles estavam entristecidos, no caminho, sem esperança, sem ânimo, sem direção, e se alguém está sem ânimo, sem esperança, sem direção, não tem futuro, não é verdade? Então pense um pouco, pare para pensar. O que ocupa mais nossa mente são os últimos acontecimentos. Não vou dizer que temos que ser alheio, mas talvez você esteja mais preocupado com as notícias, do governo, do mundo, da economia, do que com as promessas de Deus para a sua vida. Existem promessas de Deus. Buscai o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, Uma coisa que o inimigo tem feito é encher o nosso coração de notícias. Você já olhou no noticiário e prestou atenção que de 10 notícias, 9 são tragédias, Uma é uma boa notícia, porque a boa notícia nem dá ibope. A má notícia, o burbúrio, os comentários, as fofocas são mais atraentes do que a boa notícia. Então é uma estratégia do inimigo. Existem boas notícias, certamente existem, mas com certeza aqueles que trabalham na área de informação sabem que a má notícia, ela é muito mais, ela dá muito mais ibope do que a boa notícia. Você pode entender isto? Então Jesus estava ali
com boas novas, ele ressuscitou. Ele tinha dito que ia ressuscitar, mas os discípulos se embriagaram com as más notícias, com o mestre morto, crucificado, essas coisas todas. Não podemos deixar a nossa mente, o nosso coração se encher com as más notícias. Quando isto acontece, ficamos cegos para as coisas de Deus. E hoje há muitos discípulos do Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão cegas para a obra do Senhor, para as coisas de Deus, as promessas do Senhor. Por quê? Tem deixado o seu coração se encher dessas coisas desta terra. Jesus caminhava com eles, mas eles eram incapazes de reconhecer o Mestre. E Jesus entra na casa. E aqui é o ponto central, né, dessa história, porque ele foi convidado pelos discípulos, porque ele ia além, ia passar além, o texto fala, mas de uma forma educada e comum para aquele povo hospitaleiro, convidar aquele que caminhava consigo, porque a noite era chegada. Então Jesus entra na casa, e quando ele entra na casa, era comum oferecer o pão, uma água para beber, e também água para se lavar os pés, as mãos, né? E Jesus toma o pão e parte, né? Aqui que é interessante, porque esse não era o papel daquele que visitava, e sim daquele que estava recebendo a visita, né? O anfitrião, o dono da casa, o chefe da casa, que partia o pão. Nesse momento, Jesus toma esta posição reservada ao chefe da casa, e eles ali reconhecem Jesus. Por quê? Era comum Jesus partir o pão para eles, lembre da ceia, e ali os seus olhos se abrem. Nossos olhos se abrem quando olhamos para o Mestre, nossos olhos se abrem quando estamos à mesa com o Mestre, olhamos para ele. Então no verso 31 vai dizer: então se abriram os olhos. Como eu posso saber que estou caminhando com Jesus? E eu prestei atenção em alguns pontos nessa passagem, que Jesus, embora não falasse para eles que tinha conhecimento e dissesse eu sou o Cristo, Jesus não fez isso, como outras vezes ele falou. Aqui ele deixou que cada um sentisse, né? Sentisse no coração e os seus olhos se abrissem. Jesus estava no controle. Se eu ando com Jesus, caminho com Jesus, Jesus está no controle da minha vida. Não é a má notícia, não é os acontecimentos desta terra que vão me apavorar, que vão tirar a minha centralidade, o meu foco, né? Posso ter problemas, porque no mundo tereis aflições, nós vamos passar por lutas, dificuldades, dores, né? O crente não é isento de dores, mas o crente é alguém que sabe que o controle da sua vida está na mão do Senhor. Quando Jesus toma o pão e parte, ele diz: eu estou no controle da sua casa, eu comando a sua casa, eu sou maior nesta casa, né? O nosso coração arde ao ouvi-lo. Se você não tem mais sentido esse coração arder, esta chama, alguma coisa está errada com você, porque quando caminhamos com Jesus, em algum momento nosso coração arde, as lágrimas vêm, sentimos esta doce presença. A terceira coisa é: a sua palavra nos ensina, faz parte da nossa agenda, da nossa rotina, faz parte do nosso dia a dia a palavra do Senhor. E Jesus, no caminho, ele estava ensinando as Escrituras aos discípulos, falando, né? Um crente verdadeiro, ele sempre tem nos seus lábios a palavra, as Escrituras. Ele pode até falar de outras coisas, mas a tônica da sua vida
está na palavra do Senhor, né? E a quarta coisa é que ele entra na nossa casa, mesmo com a nossa momentânea incredulidade e decepção. Jesus, ele não passou direto daquela casa, ele não ignorou os discípulos, ele entrou na casa e no momento oportuno, ele partiu o pão para que eles reconhecessem. E haverá momentos que talvez você esteja passando e parece que Jesus não está com você, ou você não enxergue ele. Num determinado momento, você vai ver que ele está na sua vida, que ele está na sua casa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Grande abraço.